Bom dia, vamos continuar com o nosso estudo. Estamos na página 131 do livro Emunat Habefi, volume 2, capítulo 9. Então, nós temos visto na prática sobre que a Kadosh Baruch Hu manda brachá para cada um, e de alguma maneira nós vimos que ele, se bem ele já estabeleceu no Rosh Hashanah Yom Kippur que cada um vai ganhar, devemos confiar, primeiro que nada, que ele vai encontrar os meios e que a gente tem que procurar basicamente um jeito de merecer as coisas e que a Kadosh Baruch Hu sabe fazer as coisas chegar até nós. Mencionamos outro dia de passagem, depois que também tinha o que chama brachá. O que é brachá? Brachá é quando você te assina alguma coisa, mas você não tem acesso ainda. Lembra que falamos que você tem no banco o dinheiro, como que era, Marcelo? O dinheiro está no banco, mas você não consegue sacar. Já alguém te fez a transferência, mas você não consegue sacar, não lembra a senha do Pix ou do sei lá o quê, ou como chama, da senha eletrônica, enfim. Então, brachá é aquilo que, entre aspas, desentupe o canal, faz a brachá chegar até você. Vamos lá. Então, continuamos hoje, Diamantes. A próxima história está no livro Ninive Yadcha e se passou com Admur de Visnitz. Então, durante uma visita que ele fez à comunidade de sua Hassidut na Antuérpia, onde muitos de seus Hassidim trabalham com diamantes. Então, ele aproveitou, foi fazer uma, lá na Bélgica, foi fazer uma visita para como chama, seus seguidores, seus fiéis. Lá chegando, o Rav foi recebido por vários homens ricos, aos quais ele perguntou: como é a educação de seus filhos aqui? O Rabino estava preocupado, como está a educação dos filhos? Então, eles disseram: Rav, nós costumamos mandar nossos filhos para estudar em universidades, para que eles se formem e fiquem ricos em suas profissões. Essa resposta incomodou o Rabino. Por quê? Quem vai fazer rico deles é Hashem. Bravo. Na prática, quem te garante a Parnassá é Hashem. Quanta gente tem que se formou, trabalhou na universidade e não necessariamente é rico? Porque nem conseguiu emprego. E nem consegue emprego. E quantos, na prática, têm que não estudaram em faculdade nenhuma e montaram grandes impérios? Sim, mas não receberam de graça. Quem recebeu de graça alguma coisa? Não entendi. O profissional recebeu de graça alguma coisa também? Não, tem quem tem capacidade e tem quem não tem. Então não é a Parnassá, De Abraha. é as condições para Você quer dizer que, desculpa, todos os médicos que estão desempregados não têm capacidade? Provavelmente menos. Acho que existe. Não de capacidade pessoal, mas de... Não sei. Tem que ter dom. Mas tem É que... que nem... Muitas vezes é que tem quem te indica. O cara não consegue chegar. Quantos jovens têm, engenheiros, médicos, advogados, e não conseguem sequer uma entrevista? E não duvido da capacidade deles. Aí, de repente, o cara se dedicou a estudar. O cara estudou, acadêmico, tudo mais. Não, inquestionável a capacidade dele. Mas ele vai procurar um emprego, ele não tem um histórico de estudo, de trabalho. Então, não tem experiência suficiente, não quero saber. É um problema muito sério. Mas... Os que se destacam normalmente as empresas já têm engenheiros nos A outros. pessoa não é que chega assim para um, não chega para outro. Bom, Aí tem uma brachá. Eu tinha uma vez um cara que eu vi uma história muito linda, que chegou uma pessoa ele estava vendo como alguém fazia, como chama, filtro, estava analisando como chama, currículos para contratar. Alguém que viu isso, então o homem tinha na mesa dele, sei lá, uma pilha assim de currículos. Aí ele pegou metade dos currículos e jogou no lixo. mas leu os currículos. Não. Pegou os currículos e jogou no lixo. Não. Aí ele falou: esses daqui não têm sorte, vamos nos dedicar aos outros. Ele falou: na vida você tem que ter sorte também. Esses daqui não têm sorte. Acabou, Verdade. desclassificou. É verdade.
Falei assim, esse cara já não tem sorte, não adianta querer ver. Ou seja, chega uma hora que o RH não consegue ler todos os currículos. Então, de alguma maneira, ele faz um filtro. Mas Eu vou ter um exemplo prático. Hoje em dia, eu conheço pessoas que fazem classificação na empresa. Ele falou, eu só aceito, na época, pelo menos, hoje em dia tem novas universidades, mas essa TLIs, etc. Mas antigamente, só GV e Poli. Só analiso o currículo de GV e Poli. Aí falei, e por que você não analisa o currículo das outras também? Tem voz. Falei, se o cara não se esforçou para entrar numa GV ou numa Poli, então esse cara não me interessa diretamente. Falei, mas tem boas cabeças que saem de outras universidades. Falou, é uma questão de perfil de pessoa. Se ele não se esforçou para entrar no melhor, já está, ele não tem isso. Ah, mas essa. Falei, mas a GV é muito cara, mas a Poli é de graça. O que ele me respondeu já. mas não tem lugar para todo mundo. Mas não é a mesma coisa. Perdão, entendeu? Porque ele pegou como. Eu entendi, Rabino. É o critério dele. Eu concordo que não é a mesma coisa. É a mesma coisa que você vai dizer, tal yeshiva serve, tal yeshiva não. É a mesma coisa, Deus. Já no meu mercado, yeshiva. Tem gente que está na yeshiva esquentando cadeira e tem gente que está numa outra yeshiva e ele é uma cabeça. Mas às vezes uma ideia totalmente errada. Às vezes Carlito, você não se formou na UBA na vida dela. Perdão, eu estou te comentando, não estou julgando. Eu não estou julgando, estou querendo aqui demonstrar, quando o Rabino, estamos analisando a história nossa e não quero sair do tema. Quando o Rabino foi e perguntou sobre o que está a educação dos filhos, o homem respondeu que eles estão focados, que os filhos tenham uma boa educação na universidade, para dessa maneira eles poderem enriquecer com suas profissões. Isso não é nenhuma garantia. Claro. Só isso que quis trazer. Não, então eu sei o que eu quis trazer. O que eu quis trazer tem a brachá, mas tem que aproveitar a brachá. Porque pode não aproveitar a brachá. Então, ele aí não vai enriquecer. Pois é. Mas, na verdade, você está confundindo duas coisas. Não é aproveitar a brachá. Na verdade é o seguinte, calma. Rosh Hashanah e Yom Kippur a gente dá... Isso que explicava no show anterior você não estava. Então, vou só para fazer uma recapitulação rápida. A gente, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, decide que esse ano você vai ganhar, um exemplo, R$1 milhão. Sei lá quanto, 80 e poucos mil reais por mês. Ok? Tá bom. Só que esse dinheiro, ele vai e já te colocou numa conta. E todo mês você pode sacar os 80 e poucos mil reais. O que acontece? Você chega no banco e está tendo um problema. Você não tem, como chama, as condições necessárias no banco. Você esqueceu o Pix, você não tem, sei lá, a senha não confere. Você falou no começo. Sim. E você não consegue ter acesso a esse dinheiro que está lá. Eu acho que é o que eu quis dizer, em outras palavras. Então, o que acontece? O dinheiro te foi dado. Eu preciso agora ter acesso a isso. Sim. E esse acesso é mérito de quem? Isso é mérito da pessoa. Ok. A pessoa tem que ter o mérito. Não, então tá certo. Entendeu? Por isso que estou dizendo. Qual é a passagem aqui? A passagem aqui, que está nos dizendo, temos um problema diferente. Você não tem acesso necessariamente à riqueza só pelo fato de estudar na universidade. Isso que está querendo. O homem estava aí. Só pelo fato de ter recebido o braço. A brachá, na verdade, não é que te enriquece. O que te enriquece foi a gente que te determinou isso em Rosh Hashanah e Yom Kippur. O que a brachá fez? Se tinha alguma coisa obstaculizando, obstruindo, um obstáculo. Obstaculizando. Então, se tem alguma coisa que tem um cano, certo? Alguém me traz água e o cano está entupido, tem que desentupir o cano, senão a água não vai chegar. Ou abrir a torneira, enfim. A mesma coisa aqui. Então, mas as pessoas, lamentavelmente, isso é uma grande maioria, eu preciso, e hoje em dia é comum, mandar meu filho para a universidade, porque dessa maneira ele vai ter parnassá e vai conseguir se sustentar dignamente. Então, ele começa no jardim de infância, ele vai para a escola, e já sabemos garantido que até a pós-graduação não para.
Quando ele se pós-gradua, ele vai decidir o que vai fazer da vida. Por quê? Porque é automático. Ele termina o primário, tem que fazer colegial. Termina o colegial, tem que ir na universidade. Termina a universidade, tem que fazer pós-graduação. Termina a pós-graduação, bom, agora o que eu quero fazer da vida? Porque o resto foi numa inércia. Sim. E simplesmente, hoje em dia, é como o rebanho vai indo. E não existe a possibilidade do cara eventualmente querer fazer outra coisa ou coisa semelhante. Aí é que está. O cara, existe a possibilidade de realmente decidir. O problema é que, eu não sei, eu sinto que hoje em dia os jovens são exatamente assim como você falou. Mas tem gente que chega num determinado ponto e fala, não, agora eu vou fazer isso. Eu tinha um colega de cursinho chamado Paulo Chapo, que entrou na Poli e na Santa Casa. No Mackenzie e na Santa Casa. Ele não queria a Poli. Ele fez o exame para entrar no Mackenzie e na Santa Casa. Ele experimentou engenharia e medicina. Aí ele decidiu que ele vai na medicina e parou. Ele fez um ano nas duas faculdades. Então, ele tomou uma decisão dele. Não tem nada a ver vai com o rebanho. Todo o rebanho fez exame na Poli, no Mackenzie. Todo mundo. Eu entrei em Campinas e no Mackenzie. A minha mãe falou, você não vai estudar em Campinas. Tá bom, não vou estudar em Campinas. Vou pagar Mackenzie. E aí? Ele tomou uma decisão. Eu tomei a decisão. Eu e minha mãe tomamos a decisão por mim. Ele tomou a decisão da vida dele. Ele decidiu se ele vai... Mas o que eu quero te dizer, a maioria dos jovens, lamentavelmente, não é assim. E isso de acordo com isso que está dizendo. Mas por que fazem a carreira? Não por uma realização profissional. Não, porque Ele pensa hoje em dia onde se ganha mais. É isso que eu... Desculpa. Isso é o parâmetro da grande maioria dos jovens. Quantos anos que você se formou? 24. Você se formou faz 24 anos? Não, Cara, tá velho, né? Não, não parece. Falei, faz quantos anos que você se formou? 2. 5 anos. 5 anos. Há 5 anos atrás, quantos de teus colegas entraram na carreira e seguiram uma carreira porque amavam a profissão, para se realizar profissionalmente? Mas ninguém trabalha com engenharia, né? Que eu conheço, ninguém trabalha com engenharia. Ninguém trabalha de engenharia. Tem uma grande parcela de motorista de Uber. Foi mercado financeiro. No mercado de motorista de Uber. E suco. Né? o dinheiro que virou suco. Dinheiro que virou suco. Como é engenheiro que virou suco? É uma lanchonete na Uma lanchonete na Paulista. Um engenheiro que virou suco. Um engenheiro não conseguiu viver como engenheiro, abriu uma bar de suco. Mas a maioria dos engenheiros que viram suco, ou os engenheiros que não conseguem trabalhar na produção, a maioria, não posso dizer que é a maioria, é exatamente por esse problema, porque escolheram a profissão porque essa é que dá mais dinheiro. Claro. Vina Abraham, outro dia, o ano passado, num estudo de Shabbat, perguntou para mim, Hilário, como você escolheu ser engenheiro? Porque você não escolheu ser engenheiro, eu nasci engenheiro, assim como o Messi nasceu médico. Não foi uma escolha. A escolha não vem da gente. O Messi é uma... Sim. Otorrino. Não. Anestesista, não? Não. Otorrino. Trabalho. Então, a gente existe a história do dom. Eu não consegui ser médico. Eu não consegui não sei o que. Uma vez, às vezes a pessoa me vê com a barba e fala que vou dar raba, não sou rabo. Eu sou engenheiro, eu não estudei tanto para ser rabino. Não adianta. Cada um tem aquilo que consegue fazer. Eu sinto me oferecendo várias oportunidades na área mais administrativa na minha carreira. Mas eu não sinto que eu tenho esse perfil. Eu não vou dar certo. Eu sou um técnico, eu sou um engenheiro. Eu não vou fazer administração de empresa só porque eu vou ganhar mais, ou porque isso, ou porque aquilo. Não vai funcionar. Dá para ganhar mais do que você ganha? Vamos continuar. Então, anos... Eu sou aposentado, eu tenho só pensão. Mas naquela época dava. Anos depois, ele voltou àquela comunidade e perguntou onde estavam aqueles filhos que foram enviados para a universidade.
Agora eles estão formados e trabalham na Bolsa de Valores para milionários que lidam com diamantes. Deu para entender aí a continuação da história? Responderam seus pais. Esses milionários têm quais profissões? Perguntou Rav. Eles responderam, eles não têm formação alguma, apenas Siatá de Shmayam, que chama ajuda dos céus. É isso que o Rabino queria saber. Então, o Rav então pediu, por favor, me levem até a Bolsa de Valores. Lá chegando, ele perguntou aos Hassidim que trabalhavam ali, todos milionários. Quem aqui é milionário que levante a mão? Todos levantaram, ergueram os braços. Quem aqui se formou na faculdade? Continuou Rav. Ninguém levantou a mão. Então, como vocês se viram sem diploma, provavelmente contratam advogados, contadores, certo? Voltou a inquirir o Rav. Todos concordaram. Então, vocês querem que seus filhos sejam milionários ou funcionários de milionários? Porque quando você manda teu filho para estudar na faculdade, você não está ensinando ele a ser milionário, está ensinando a ele a ser prestador de serviço para o milionário. Dessa forma, vemos a prova de que a profissão e até mesmo a formação de alguém é apenas um meio para que se adquira a Parnassá, um meio para que a tua brachá chegue até você. Só isso. Como afirmou Rabi Meir na Guemará, pois não há profissão que não tenha pobreza e riqueza. Em vez disso, tudo está de acordo com o mérito da pessoa. Isso está na Guemará Masachet Kiddushin. Na realidade, a Kadosh Baruch Hu, em todas as profissões, isso que falamos antes, existe riqueza e pobreza. Em todas as profissões, existem pessoas bem-sucedidas e pessoas que não são tão bem-sucedidas, vamos dizer assim. É simples. Então, Pessoas que têm mais qualidades do que outras. mas muitas vezes Mais esforço do que outras, ou mais mérito pessoal do que outras. existe, mas muitas vezes não necessariamente. E simplesmente ele já tinha um pai na profissão, tinha um tio na profissão, tinha alguém que de alguma maneira tem que... Existe isso muito. Ah, não sei. Tá bom? Você simplesmente, hoje em dia, vai entrar em determinados hospitais, você, como médico, Dura até um certo ponto. para entrar, você entra por indicação. Para seguir. Calma. Você não entendeu. Você está falando de seguir, estou falando de entrar. O cara não chega. Não tem como seguir se não chega. Mas não tem como seguir ganhar. Eu entendi. A brachá está aqui, mas daqui para frente, um pouquinho, amigo. Não, Vai lá trabalhar, vai lá tem um estudar, cara, vai lá tem um não sei cara o quê, que falou, se tem mete. um cara que falou para meu filho uma vez. Meu filho foi ter uma conversa sobre trabalho com uma pessoa, uma determinada conversa. E aí ele falou: você na minha sala, tô falando, você na minha sala sempre vai poder entrar porque você é filho do rabino. Mas ficar na minha sala vai ser por mérito próprio. É isso aí. É isso que quero te dizer. Às vezes a pessoa não consegue nem entrar na sala. Não, eu entendi. A gente está falando mesmo. E isso daqui é o Na ponto. minha cabeça a pergunta: em que momento na jornada desta pessoa que incidiu a brachá? Mas a brachá é importante. Na hora, oportunidade. no início, na oportunidade. Lógico. Hoje em dia, você me diz, estou contratando profissionais. Claro. Vamos ser honestos. Se você abrir uma vaga, quantos profissionais vão surgir para uma vaga? E Claro. muitos não vão conseguir chegar sequer. Verdade. E não porque não tem capacidade. Ok. Isso é verdade. É uma realidade. É verdade. Isso que basicamente devemos saber. Então, a brachá é importante. Então, Desculpa, imagino que na contratação de um rabino, isso também acontece, né? em certa forma, sim. É lógico que acontece. Lógico que acontece. Você Lógico não que vai contratar acontece. um schlepper para ser um... Eu vou te dizer uma coisa. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas em várias oportunidades. Sinceramente, eu acho que tem pessoas que não têm aptidões para o rabinato. O rabinato requer, além de conhecimento, como o Hilário falou antes, de estudo, o rabinato requer
um sacerdócio, uma dedicação. Carisma também. Não, mas não uma dedicação. Eu espero de um rabino uma dedicação. E eu tenho muitas exceções por isso, muitas vezes. Porque eu acho que o rabino tem que ter uma dedicação acima do horário de trabalho. Não é simplesmente um funcionário. O rabino é aquele que você procura e você quer. Se ele está aqui, tem que estar. A reza começa às 7 em ponto da manhã, olhando o relógio, mas a noite anterior ele tem que estar dando aula para jovens, para casais, fazendo atividade. Tem que estar à noite ativo também. E durante o horário do almoço, que todo mundo vai, sei lá, cochilar, ele tem que estar aproveitando, dar um shiur e tendo um almoço com alguém, para dessa maneira influenciar alguém, e assim por diante. Tem que ter uma iniciativa diferente, tem que ter uma disponibilidade 24/7, não é brincadeira. Então, não é simplesmente uma capacidade que ele estudou. Do rabino, eu espero outra coisa. Brincadeiras à parte, o rabino tem que trabalhar Shabbat, feriadão. Desculpa, não tem feriado. Não tem feriado prolongado, não tem feriado, não tem nada. Funciona 7 dias por semana. 24 horas por dia. E sim, as pessoas não morrem só das 8 da manhã às 5 da tarde. Tem que ter capacidade de comunicação, porque não pode, não dá para. Isso daqui são ferramentas que você pode adquirir depois. Porque você está falando de ferramentas, Eu não sei se. de técnicas. Eu não Tem sei. uma escola para isso? Eu não, Tem cursos de oratória. mas Tem eu não- cursos de dialética, de oratória, de eu português. não tô falando- Desculpa, Eu não estou falando de oratória, nada disso. Tem que ter a capacidade de interação humana. Não é, não, isso não se adquire. Isso é uma característica da pessoa. por isso que estou te falando, mas é por isso que primeiro que você só verifica certas aptidões. Às vezes o cara tem a oportunidade de te apresentar, às vezes não. Eu entrevistei uma vez um rabino, quando me pareceu que poderia ser, cara, gente boa, sabe, conversa, se comunica bem. Quando fomos conversar sobre trabalho, a primeira coisa que... Como que funciona aqui? Trabalha 7 dias por semana, tem direito a férias. Você está rindo, foram as primeiras perguntas que ele me fez. Aí falei, desculpa, você não serve para mim. Está no lugar errado. Eu Não. também trabalhar para o Ele está preocupado com as férias e não com o trabalho. Não é que você, sabe aquele negócio, você trabalha para ter férias ou tem férias para poder trabalhar? É complicado. Então, isso estou te explicando algo, talvez muito, Não, muito pessoal. Hoje em dia, eu acho que as pessoas precisam mais do que um rabino capaz, um rabino empático, simpático, dedicado. Não tem, não adianta. O rabino está preocupado que não, eu tenho crianças em casa, eu tenho que me dedicar a meus filhos. Tá bom, é nobre. Para esse trabalho você não serve. Porque esse trabalho requer e exige de você uma dedicação diferente. A minha perspectiva. Eu conheço rabinos que hoje em dia têm sinagogas. Só tem minyan 2 vezes por semana, ou 3, só de manhã. a maioria, né? É um fato. As sinagogas... Mas por quê? Ah, porque tem uma sinagoga pequena. Você tem uma sinagoga pequena porque você é pequeno. Claro. Desculpa. Eu conheci a sua sinagoga por isso que tinha 18. Mas eu sempre queria crescer. Então, por isso que cresceu. Mas essa questão, você está falando, quando nós abrimos a Angélica, no início era minyan só sexta-noite. Isso. Depois era sexta-noite e sábado de manhã. Quando eu Depois fui- sexta-noite e sábado de manhã, sábado à tarde. Quando eu entrei, era só sexta e sábado. Não, então é esse que é o ponto. Onde termina a Brachá e onde começa o... Abrahá, eu tive a oportunidade de uma proposta, por exemplo, na minha história, eu sempre pergunto antes, eu vim ao Brasil e trabalhei para um outro rabino. Mas eu me sentia desaproveitado, de alguma maneira. E me fizeram, e o pessoal viu o trabalho que eu fazia e tudo mais, me fizeram uma proposta se eu queria assumir o Grosso Shir no Bom Retiro. Fui conversar com outros rabinos. Uma sinagoga que no Bom Retiro tinha minyan, era contratado. Falaram, você vai lá, ou você faz a coisa acontecer, ou você cai fora do Brasil, porque não vai ter outra coisa para fazer. Você já entrou num... Ou dá certo, não tem opção de errar. Então também teve uma ousadia da minha parte. Eu apostei Exato. de alguma maneira. Claro. Tudo bem? E fizemos, e lutei, e trabalhei, me esforcei. Foi difícil.
Mas eu, por exemplo, era muito fácil. Quantas vezes era Angélica, quando começamos o Minyan, a contratar pessoas para garantir Minyan? Mas E a uma Brachá vez- está o tempo todo. É? Mas a Brachá está o tempo todo. Lógico que a Brachá está o tempo inteiro, não é? Eu não sou tão capaz assim. É um fato. Agora, eu te digo, quantas vezes me ofereceram, né? Não, na Angélica me dizia, Rabino, contrata algumas pessoas para garantir Minyan, porque as pessoas que vêm querem ter o Minyan, você vem falar o Kadish. Como você se sente se você vem 1, 2, 3 vezes e não tem Minyan? Você não volta mais. Você precisa falar o Kadish. Você vem pelo Kadish, você não vem para a minha linda cara. Porque se é para minha linda cara, te mando uma foto e acabou. Mais fácil, para os dois. Na verdade, não, peraí, deixa eu explicar a ideia. Então, o que acontece? Você vem por isso. Então, eu sinto que tenho que entregar, eu tenho um compromisso de entregar. Tem rabinos que não têm esse compromisso, tá, sabe? Peraí, easy going. Mas não é sair. Então você nunca vai crescer, nunca vai chegar a lugar nenhum. Então eu não me encostei em contratar. Falei, se eu contratar pessoas, são pessoas que não têm comprometimento, pessoas que não têm identidade, pessoas que vêm simplesmente por quê? Porque estou pagando para eles virem. Eu tenho que me esforçar e conseguir pessoas que venham porque querem, porque se sentem bem, porque lhe faz bem, porque tem tudo aquilo que tem a ver. E Baruch Hashem, até hoje, graças a Deus, se demonstrou. Mas tudo depende do que você quer realmente. E acho que não é somente no rabinato, em todas as áreas da vida isso. O problema é que a maioria das pessoas, de alguma maneira, querem se encostar, se acomodar. Isso é um fato. Entendeu? Como se diz, você procura um emprego ou um trabalho? Já ouviu essa pergunta? Já. Há uma grande diferença. Entendeu? As pessoas procuram emprego. Mas hoje em dia os jovens estão procurando fazer aquilo que eles gostam mesmo. Assim, tem muitas profissões diferentes. O cara vai fazer aquilo, design, informática, aquilo que ele realmente gosta. Hoje eu acho que tem uma tendência de fazer aquilo que realmente gosta. Não, que está mais atual. Tá, não, mas é que ele gosta de fazer. Às vezes ele prefere ir devagar e crescendo. Acho que mudou um pouco a mentalidade hoje. Isso acho que sempre teve. Tem pessoas que são empreendedoras e tem pessoas que não. Isso o perfil da pessoa sempre teve. Tem profissões novas assim. Profissões novas é uma outra realidade, só isso. Não, Entendeu? Você não tem mais o cara que batia pedra, batia estaca. Entendeu? Não tem mais o cara que colhe laranjas. Hoje em dia vai no kibbutz, tem um tipo de trator especial que vai lá e colhe as laranjas por você. Antigamente você ia no kibbutz e ficava cortando cachos de uva. Hoje em dia vai a máquina lá por lá e vai podando diretamente. E assim por diante, morangos, etc. É só ir lá, como colhe tomates. Eu vi. Antigamente o cara estava na lavoura lá colhendo tomates um por um. Hoje em dia tem uma máquina que vai lá, vai arrancando de raiz e já na própria, como chama? Tem como se fosse uma esteira que já vai classificando e vai limpando e fica só o já vai fazendo, já vai encaixotando e acabou. São novas profissões? Não, mudou. Eles não querem mais seguir muito, principalmente no comércio, né? Os filhos não querem seguir o que os pais fazem, porque quer fazer aquilo que ele gosta mesmo. Isso tem bastante gente hoje. Assim. Eu não sei, eu acho que tem de tudo. Não, mas... Lojas tem, porque senão onde você compra? Não, eu não quero, mas hoje os caras... Isso no meu tempo já. Mas antes quando eu era novo e bonito. Antes o pai obrigava, você vai seguir. Você foi bonito. Ele foi bonito. Eu entendo o que você está dizendo, Celso. Acho que isso daqui é perfil para perfil, é uma coisa diferente. Isso daqui é uma questão diferente. O perfil das pessoas muda. Tem muito mais curso, muito mais assim, informações, assim, né? Muito mais globalizado, então o cara tem muito mais acesso às informações, né? Mas isso confunde mais às vezes. Não, mas depende da pessoa, né? Vai para os jovens, imagina. Não, confunde muito mais. Desculpa. Eu acho que tem tanta variedade. Antigamente, você perguntava para um médico, ele quer ser médico. Hoje em dia, ele quer ser... Demora 5 anos para dizer que quer ser ortopedista, mais 10 anos para dizer de que parte do corpo ele vai ser ortopedista. E quando você contrata ele quer saber
Quanto de férias vai ter? Qual a diferença do administrador de empresa? Não, mas é verdade, eu faço isso, eu vejo. Não, mas a realidade não é isso. A realidade é Quanto, não, mas os médicos jovens. o cara, hoje em dia, e o pior de tudo, ele não é que é erudito, é erudito por um médico. Ele simplesmente fez o chat GPT, ele fez um pouco de Google, sei lá o quê. É triste. É triste. E ele discute com uma autoridade que, sabe, e não tem nem sequer a metade de estrada, de percurso, de experiência para poder embasar com sua própria experiência. Exatamente. É um fato. Agora, hoje em dia é o contrário. Eu acho que não é como você disse. Tem tanta diversidade que ele se perde, não é que ele se encontra. Eu tenho o exemplo do ortopedista, porque antigamente tinha um ortopedista. Eu me lembro, todos nós conhecíamos, a maioria de nós, o Dr. Moisés Deutsch. Quem não conhece? Era uma referência, o Dr. Deutsch. Eu fui no consultório dele, nem exames, ele te olhava, te tocava um pouquinho, acabou, e não errava. E não errava. Não é na tua época como. Sim, eu me atendi com o Dr. Moisés Deutsch. Na Três Rios, imagina. Agora é No Dr. corredor Cláudio comprido. Agora o doutor Cláudio Deutsch. Não, mas Cláudio é gastro. O doutor Moisés era... Mas peraí, o que eu quero trazer aqui é o seguinte. Naquela época era um médico que entendia de tudo. Eu conheci o Não dois. tinha secretária nada lá. Você chegava lá, ó, você, o pessoal que fazia a ordem lá. Não tinha secretária nada. Esse Deutsch, do pediatra, clínico geral. Ele era o doutor Deutsch? Era de tudo. Ele está perguntando o ginecologista. Eu não conheço o ginecologista Deutsch. Não. Não, O ortopedista era tem o o filho Murastovski. do... Não, Murastovski, tem o filho do... Pelo menos na minha época. Era o Murastovski. Mas em São Paulo você fala doutor Deutsch. Sabe, todo mundo sabe. Era uma referência. Tiene un ponte, O pediatra era o Lerner, né? un viaduto, Carlitos. Y un viaduto con O Lerner lá, o pediatra. de Claudio. Você já... De- Eu? primero. Mas o que estou te falando, só como mudou, por um lado evoluiu. Por quê? Porque se sabe muito mais de cada parte do organismo, mais especificamente. O cara especifica, hoje em dia, ortopedista em ombro, ele entende do ombro muito mais, talvez. Mas vai para ele com problema no pé, ele nem sabe por onde começar. Él tiene razón, sabe que en la medicina falaban. Bom, Só na Alemanha tem 80 libros de coração. Como você pensa que vai saber de tudo? Só pode saber de algo em específico. Não, eu tô por... vamos parar por aqui. Bezerra Hashem, continuamos Sabe que eu semana que vem. Atrapalhando.